Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez. E na aula de xadrez de hoje nós continuaremos falando sobre final de torre e peão. Esse é um exemplo do Hofstadter, né? Um nome bem bonito aí, não sei pronunciar os nomes aí. Nesse canal a gente não pronuncia os nomes dos grandes mestres muito bem, né? Alguns eu ainda conheço, os mais conhecidos a gente conhece, né? A gente sabe, fala o nome certinho, mas alguns a gente não sabe mesmo. É o Hofstadter contra o Papa. Esse jogo foi de 2012. E aí a gente está tentando conseguir um peão na coluna F. A gente precisa conseguir esse peão. E como a gente faz? No jogo real, o que aconteceu foi que as brancas jogaram H4. E se o peão avança, a gente tem um empate. Mas o jogador de pretas, ele cometeu o erro de capturar em H4, né? Já dá uma chance para as brancas. As brancas capturam. E quando ele joga torre A4 cheque, já mostra que ele realmente não sabe esse final. Porque ele deveria ter jogado F4 agora. Ele deveria ter jogado F4, não jogou F4, então ele vai dar chance para as brancas não caírem no zugzwang. E agora a gente consegue jogar esse peão em F4 primeiro. Conseguimos o peão em F4, agora a gente avança o outro peão para ele ficar próximo da promoção. A gente força o rei a travar aqui, né, em G em H, e começamos a trazer nosso rei. Trazemos o rei, trazemos o rei, trazemos o rei, trazemos, adivinha? O rei. E aí agora a gente vai chegar perto aqui, ó, da torre, mas chegando também aqui perto do peão. Pronto, era aqui que a gente queria chegar. Vamos colocar o rei nessa posição e tomar uma das casas. Se ele joga aqui em H6, né, ele perde imediatamente para a torre em H8, checkmate, né? Então ele é obrigado, né, a abandonar aqui a defesa do peão de F5. E agora a gente tem um peão de F passado para ganharmos o jogo. Nem precisava continuar aqui, porque aqui a gente já viu, né, um exemplo exatamente igual. Chega com o rei perto para evitar os cheques e a gente pode atacar em F6 tranquilamente. Para qualquer lugar que o rei mova aqui, ele perde o jogo, né, de N maneiras diferentes. Mais um exemplo de final de jogo. Dessa vez é entre o Bartolomeu e o Thaler em 2012 também. E aqui é tentando forçar as trocas para conseguir uma vitória nesse final de 4 peões contra 4 peões. Um exemplo muito bom, 4 peões nessa ala, né? A gente tem um peãozinho aqui, ó, naquele mesmo esquema, com a torre imobilizada, defendendo, mas que com a ajuda do rei a gente pode conseguir uma vantagem. E aqui é muito legal essa jogada. Você jogar aqui, ó, em D3. Por quê? A torre preta não pode tomar o peão de G2. Se ele toma o peão de G2, ele abandona a defesa aqui, né? Esse ataque, na verdade, é o peão de A7 e a gente consegue a promoção. Então ele é obrigado a mover e a gente continua melhorando a posição do nosso rei. Vamos melhorar a posição do rei, atacando a torre, trazendo nessa defesa fora, até jogar torre aqui em D8. Por quê? Agora ele captura nosso peão e a gente consegue trocar as torres. Trocamos as torres e o rei não pode jogar em F7. Se ele joga em F7, a gente responde com rei D6 e ele cai no zugzwang, né? E ele preferiu jogar logo em H6 de todo jeito. E aqui a gente consegue a vitória facilmente, capturamos um peão, ele pode capturar H4 feliz da vida, a gente mantém a oposição para não deixar o rei passar e caímos no final com 3 peões contra 2 peões dobrados, facilmente vencido pelas peças brancas, ok? Último exemplo é uma partida real também do Boris Spassky, né, o grande Spassky,
contra o torre em 1982. A gente vai tentar conseguir um peão de E aqui. Olha o que acontece nessa partida. O espaço que começa jogando G3, cheque, foge se aproximando, e agora ele joga F4. Toma o peão de E, toma o peão de E, beleza. Agora vamos melhorar a posição desse rei. O rei vem se aproximando, vem se aproximando, vem se aproximando, e agora chega no momento legal. Por quê? Quando o rei consegue chegar nessa posição, aqui em E6, ele vive um dilema, as peças pretas. Ele tem que abandonar essa posição, porque se ele sai com o rei, a gente vai conseguir a promoção. Né? Se ele sai para cá, a gente consegue a promoção, e se ele sai para cá, ele cai no Zugzwang e eventualmente ele vai ser obrigado a mover a torre. Então ele foi e moveu logo, né, para não ficar nesse sofrimento eterno. Quando ele moveu, agora a gente tem um peãozinho passado, lindo, e com a possibilidade, né, de conseguir mais uma vez a vitória, como a gente já aprendeu nesse final de peão e torre. Beleza? Nos vemos na nossa próxima aula de xadrez. O que vocês acharam dos exemplos? Até mais. Tchau, tchau.